Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do projeto Multiplicação Social. Eu sou a professora Elisa Mara e hoje a gente vai conversar sobre essa tal de soft skills. É ciência ou invenção? Se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo até o final que a gente vai descobrir se isso é magia ou tecnologia. Deixa eu ver aí o pessoal que está entrando aqui na live. Boa noite Ana, boa noite Sil, boa noite Gabriela, boa noite todo mundo que está chegando por aqui. Pode colocar aí de onde vocês são e enquanto eu for falando aqui, a gente vai também, eu vou lendo os comentários de vocês e depois vou responder perguntas de vocês. Então, fazendo um pouquinho de uma revisão de tudo que a gente já viu sobre soft skills até aqui, quero lembrar vocês que quem está lá no grupo já recebeu esse material que eu estou usando aqui, a minha colinha que está aqui do meu lado, que de vez em quando você me vê olhando aqui. Quem está lá nos nossos grupos já recebeu esse material e vai continuar recebendo de todas as lives, de todos os nossos encontros aqui. Boa noite, Lenice, seja muito bem-vinda. Então, revisando, gente, a gente já falou aqui sobre a diferença de hard skills e soft skills. Então, hard skills são aquelas competências técnicas quantificáveis, né? Quantos cursos, quantos treinamentos, quantas formações vocês têm? Ó, a Gabriela aí em Recife, né? Muito bem-vinda. Então, hard skill, gente, é tudo aquilo que a gente coloca lá no currículo. Eu tenho como falar, fiz tantos cursos de tal coisa, fiz inglês nível 1, nível 2, intermediário, avançado, tal. Você vai lá e quantifica. Eu tenho Excel, tenho Word, sei trabalhar com Canva, sei trabalhar com Google Forms, você vai lá e quantifica. Soft skills tem mais a ver com as nossas competências comportamentais, são as nossas habilidades interpessoais, né? Especialmente de comportamento em grupo, como você lida com as pessoas cotidianas, como que o que você tem de habilidades inatas. Então, tem pessoas que já são líderes, elas começam a trabalhar no lugar e quando vê já está liderando a equipe. Tem pessoas que são boas de organização, de fazer mediação de conflitos. Tem pessoas que são ótimas de planejamento, de organização, né? de colocar tudo numa metodologia, numa planilha. Então, nós temos habilidades que são natas nossas, que nós já desenvolvemos desde criança. E temos habilidades que a gente pode treinar. E eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Tá? Então, essa live é para falar com vocês um pouco mais sobre essas chamadas competências do futuro. Atenção, gente, quem está aí querendo melhorar, né, o seu trabalho atual, quer uma nova oportunidade, quer crescer, quer ganhar melhor, quer fazer mais impacto no mundo. Quem tem um amigo que está procurando também aí se desenvolver como profissional, como ser humano, aproveita, a gente manda essa live para os seus amigos, porque quanto mais profissional crescer, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai ter profissionais gerando impacto social no Brasil e mais a gente vai ter ações e projetos e trabalhos aí gerando desenvolvimento social e desenvolvimento humano das pessoas, tá bom? Então, essas lives que a gente vem fazendo nesse tempo são lives sobre as competências do futuro. Eu já falei para vocês sobre isso lá nos nossos conteúdos, né? A revista Forbes publicou esse tempo aí, que são 16 competências que o profissional do futuro precisa ter. E dentre essas competências a gente vai encontrar, né, a questão da tomada de decisão, pensamento crítico, planejamento, liderança, inteligência cultural, consciência, network, gestão de tempo e várias outras habilidades aí que a gente vem fazendo para vocês no todo o nosso cotidiano, né? Dia a dia, quem está acompanhando, tá vendo? A gente está publicando uma por dia, explicando, dando dicas de como desenvolver. E na semana que vem a gente vai ter uma série de lives também para te ajudar a melhor desenvolver isso. Eu vou contar para vocês aqui no decorrer dessa live. Então fiquem aqui comigo que vocês não vão se arrepender. E, gente, nossos primeiros encontros, eu expliquei para vocês, deixa eu pegar minha água aqui, ó, vendo o pessoal chegando aí, bem-vindos, quem tá chegando, quiser colocar de onde solta o dedo aí no coração para chamar outras pessoas para participar dessa live. Aí, eu gosto assim, né? Muito bom ver vocês curtindo, né, o nosso trabalho.
Pessoal, teve uma das aulas dos nossos encontros aqui que eu falei para vocês sobre a questão do paradigma que a gente está vivendo. Hoje eu não trouxe a minha prancheta para desenhar aqui aquela pirâmide e mostrar, né, para vocês como que qual é a nossa forma, né, de aprendizagem atual até hoje e o que está sendo pedido hoje pelo mercado de trabalho. Então, eu mostrei para vocês, mas os desenhos estão lá no material que vocês vão receber lá no grupo do WhatsApp. Quem está nos nossos grupos, todo mundo vai receber esse material, tá? Então, até a quarta revolução, que é essa revolução digital, tecnológica, né, da era digital que chegou, isso é muito recente, tem poucos anos no mundo, a gente tinha aquele paradigma de fazer, ter e ser. Então, quando você entrava na adolescência, começava a pensar em ser adulto, qual a primeira coisa? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que desenvolver, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que conseguir ajudar meus pais. Então, era o fazer para o ter, fazer para ter, fazer para ter. Então, isso levou a gente para esse lugar do seguinte: depois eu vejo as minhas competências natas, depois eu penso com calma sobre os meus valores. E quando eu estou falando de valores, eu não estou falando só da questão ética, que é inerente, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, né, tá aqui num canal de uma profissional que defende a ética como um dos valores, então certamente você tem a ética como um dos seus valores. Eu estou falando de valor como, por exemplo, liberdade. Eu sou uma pessoa, um ser humano, que eu prezo muito a liberdade, por isso eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade de trabalhar, por exemplo, quando eu tinha que assinar ponto, tinha que bater cartão. Isso fiz, trabalhei, cumpri prazos, cumpri horários, mas eu sempre quis crescer para sair desse lugar. Por quê? Porque aquilo não me agradava. Pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ter liberdade, eu quero sim entregar no prazo, mas eu quero fazer na hora que eu quiser fazer. Se eu quero fazer o relatório das 18 à meia-noite, eu quero ter essa liberdade. Eu vou entregar no prazo, mas eu quero decidir a minha agenda. Então, muitas vezes a gente não tinha essa questão de olhar os nossos valores antes de pensar o tipo de trabalho que a gente ia fazer. A gente fazia outra pergunta, que era a pergunta assim: o que está dando dinheiro hoje? Que curso que eu posso fazer que vai me pagar melhor hoje? Porque eu preciso resolver o meu problema de hoje. E aí a gente é caminhando assim, trabalhar. Olha, você precisa fazer um curso aqui para você aprender Excel, Word, não sei o que, para você manejar essas ferramentas e você vai ter uma outra oportunidade melhor. Deixa eu fazer o curso de Word, de Excel, vou lá, estudo, talvez é uma coisa que eu nem gosto tanto, mas vou lá, vou fazer, vou acontecer, né? Então, colocando energia para quê? Para gerar mais renda, ou para manter, né, algum estilo de vida, uma qualidade de vida que você queria manter, né? E aí, gente, o que acontece? Quando a gente está nessa pirâmide do fazer, do ter para depois ser, e quando vem uma crise, é exatamente esse ser que você não consegue sustentar. Por quê? Você deixou o ser por último. Então, o profissional, quando ele chega, e eu falo isso porque várias pessoas que passam aqui na nossa mentoria e vários amigos meus, e eu vou me incluir nesse lugar porque eu também desenvolvi uma parte do meu trabalho profissional só nas hard skills, e aí quando eu cheguei, depois dos 40 anos, eu falei, nossa, mas eu quero fazer outras coisas, que tem a ver com a minha essência, que tem a ver com os meus valores, que tem a ver com o processo de legado que eu quero deixar no mundo. Então, hoje a gente está passando por um processo de muita transição de carreira, que é a pessoa que é dentista e descobriu que queria ser psicólogo, que é a pessoa que era psicólogo e descobriu que quer ter um restaurante. Isso está acontecendo no mundo todo. Por quê? A hora que a pessoa tem um momento do ser, a hora que ela chega nesse lugar do, poxa, eu já fiz, eu já consegui ter a minha casa, eu já tenho meu carro, eu quero começar a trabalhar as minhas expectativas, eu quero qualidade de vida. Aí ela começa a fazer essas reflexões, nossa, mas talvez é outra área, nem era isso, tal. Então a gente veio nesse processo até agora. E agora a gente entra no lugar de que até essa juventude, né, ela já está bem antenada com isso, do ser, do fazer, para depois ter. Então, quando você tem uma crise, você está nesse outro modelo de pirâmide, você vai perder o ter. Mas se eu perder hoje questões materiais, e eu já sou, e eu sei fazer, e eu desenvolvi um fazer a partir da minha essência, dos meus valores, das minhas competências,
Lógico que rapidamente eu vou de novo ter, porque já não é isso não é a base da minha estruturação da minha vida. Fica claro isso, gente? Faz sentido para vocês? Então, quando a gente desenvolve a nossa atuação profissional a partir de capacidades, de competências, de valores, a partir, né, do que a gente já tem, a gente vai ter crescimento exponencial. Por quê? Porque você vai ter um sucesso natural. É diferente de uma pessoa que detesta falar em grupo, por exemplo, de uma pessoa que tranquilamente fala bem em público. A pessoa que detesta falar em público, toda vez que ela tiver que fazer uma reunião, uma palestra, não sei o quê, vai ser um sofrimento, vai ser um sofrimento. A que tem isso nato, que gosta muito, ela vai lá, ela chega na reunião, ela faz a exposição, ela fala, ela troca, ela recebe crítica, ela faz o que ela tem que fazer e aquilo vai cada vez mais dando mais experiência, mais treinamento, fazendo ela ficar melhor. É um treino cotidiano. Não é uma coisa que trava, é uma coisa que faz crescer. Então, na hora que ela tiver uma oportunidade, que aquela capacidade, que aquela competência é super importante, ela vai ter um crescimento exponencial. Quando a gente está tendo um crescimento a partir de trabalhos, de atividades que a gente não tem essa conexão, né, do que está deixando de legado, conexão com as pessoas, conexão com a atividade em si, é como se eu estivesse com um carro dirigindo com o freio de mão puxado. É mais ou menos por aí. Beleza? Então eu quis falar isso para trazer essa revisão para vocês, lembrando que esse material tá lá para vocês já no grupo, para vocês poderem acessar e ler. E aí, voltando aqui para a questão das soft skills, e quando a gente fala em soft skills, com todo esse conjunto de competências que eu já falei para vocês, a gente está falando também de inteligência emocional, né, que é aí o principal, a inteligência socioemocional, inteligência emocional, tem vários nomes e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu quero também, assim, né, para a gente poder conceituar isso, dizer o seguinte, gente, 50 anos atrás, meu pai conta que ele ia 55 anos atrás, ele quando ia ou visitar a namorada ou falar da colheita que teve lá no sítio para vender, para negociar, ele tinha que andar 3 dias a cavalo para chegar no lugar, para vender, para comprar, para visitar, para ir no médico, para tudo. Né? Agora eu fico imaginando se alguém chegasse para ele naquele momento e dissesse assim, olha, o cara que vai comprar aí o algodão, ele tá aqui, ó. Deixa eu baixar um aparelho aqui no teto, pegar minha caixa deixa eu pegar aqui, gente. Olha, o cara que vai comprar seu algodão, não precisa você andar 3 dias, não, no cavalo. Ele tá aqui, ó. Fala com ele aqui nesse aparelhinho. Olha para essa tela aqui, já fala com ele, já negocia aqui. Imagina o que ia acontecer, gente. Ele ia desmaiar, ia ter um treco. Porque é impensável você falar com uma pessoa que você tinha que andar 3 dias para encontrar e de repente você falar de um aparelho, de uma tela, a pessoa tá ali falando com você já tá mostrando o que você colheu ali, negociando o preço e tal. Então, tudo que um dia foi magia, foi absurdo, bruxaria, sei lá o que é isso, né? Sai de reto, depois virou o quê? Para nós é tecnologia. Se a gente voltasse 50 anos atrás, ia ser o quê? Bruxaria, gente, né? A Flávia colocou aqui, professora, obrigada por tudo. Seu livro me ajudou muito em um projeto que tive que iniciar. Ai, que bom, Flávia. Parabéns, viu? Quando eu ouço coisas assim, quando eu sei que eu estou contribuindo para o sucesso de vocês, eu sei que eu estou cumprindo realmente os meus objetivos de vida, o meu projeto de vida. Então, gente, para a gente poder fazer esse alinhamento conceitual hoje, eu quero dizer para vocês que esse conceito de inteligência emocional, ele surgiu na década de 90, tá? Por 2 pesquisadores, né? Peter Salovey, acho que é John Mayer, e se tornou conhecido depois com o trabalho do Daniel Goleman, que é um trabalho que gerou muito interesse popular, porque virou um best-seller, foi vendido no mundo inteiro e trouxe também, né, um reboliço aí no meio científico. Por quê? Porque ele trouxe muito esse conceito de inteligência emocional para o campo da personalidade. Mas se a gente for olhar esses 16 competências do futuro, né, da Forbes, e se todo mundo tiver todas, é praticamente um ser humano perfeito.
E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente precisa pensar a inteligência emocional exatamente cada um a partir da sua essência e não todo mundo tendo a mesma dose de todas as capacidades, de todas as competências. Não é exatamente por aí. Então pode ser que as pessoas se percam e se enganem se elas tentarem, né, ir por este caminho aí. Então, na primeira publicação, tratando da questão mais teórica do que seria, do que é, né, essa inteligência emocional, foi colocado o seguinte, vou ler aqui na íntegra. A habilidade para controlar os sentimentos e emoções em si mesmo, nos demais, discriminar entre elas, né, que emoção que eu estou sentindo, e usar essa informação para guiar minha ação e meu pensamento. Então, esse foi o primeiro momento de conceituação do que é inteligência emocional. Tá? E aí depois que o Daniel Goleman lançou o livro dele, que virou best-seller, que começou a ter toda essa treta de que era coisa de coach, não é coisa de coach, o que está acontecendo no mundo, né? Não quero saber disso, ou quero saber disso. Então, depois de todo esse processo, de toda essa treta, em 2007 foi feita aí uma revisão pelos pesquisadores, né? E aí tem a ver com neurociência, a gente vai falar um pouco mais disso no decorrer dos nossos encontros, né? Que aí foi feita uma revisão e veio os 4 pilares, né? Que a inteligência emocional implica na habilidade para perceber e valorar com exatidão a emoção. Aí, ó, já me chama de maravilhosa, já vou aceitar o elogio, agradecer, obrigada. Então, tem a ver com o que, gente? Identificar o que é meu, o que não é meu. Porque quando a gente tá vendo um filme, ouvindo uma música, eu não sei vocês, mas tem música que eu paro. E eu me conecto com aquela música. Tem filme que eu choro, tem filme que eu dou risada. Por quê? A nossa mente, ela não difere o que é realidade do que é o que eu tô vendo na TV. Então, para ela, aquela emoção é real, tá? E aí, eu tenho que saber o que eu tô sentindo que tem a ver comigo e muitas vezes o que tem a ver com o outro. Isso serve muito para o nosso ambiente, para o nosso ecossistema, vou chamar assim, gente. Ecossistema, eu já falei aqui para vocês, é tudo que compõe sua vida. É o seu trabalho, é a sua casa, é o lugar que você frequenta para fazer exercício religioso, ou seja lá, né, que tipos de atividades sociais você tem. Então, tudo isso faz parte do seu ecossistema. E muitas vezes a gente está ali num ecossistema e você está bem, e alguém não está, e aí isso vem para você, não, mas espera aí, eu não tô, isso não é meu, né? Eu não tô sentindo essa raiva toda, né? Eu não preciso de externalizar e de repente de refletir, de reagir a isso. Como é que eu quero lidar com isso, né? Então, até mesmo na voz das pessoas, às vezes você tá num momento super de tranquilidade e alguém chega com uma entonação muito forte, com muita raiva, muita coisa, e a nossa tendência, se a gente não tiver a tal da inteligência emocional, que é, opa, aconteceu alguma coisa ali, essa pessoa está externalizando uma raiva que não tem a ver comigo, não é minha, não vou pegar para mim. Não é tão simples, porque se você tá ali e você não tá nesse flow, se você não tá na presença, você tá no automático, bateu, levou, meu amigo, não tem nem tempo pra você respirar. A pessoa bateu, levou. Quem deixou esse copo aqui? Você já responde na mesa. Não fui eu que está falando, fui eu. Já começou a treta, né? Então, a gente sempre tem que estar prestando atenção, né? E aí também a habilidade para acessar ou para gerar sentimentos, quando esses facilitam o pensamento. Então, o que acontece aqui? Usar a emoção para facilitar o processo cognitivo. Outro dia eu fiz uma conversa aqui com a Nutri, com a pessoa que me acompanha há alguns anos, e eu falei para ela, eu queria fazer tal coisa, eu queria usar o vestido tal. Ela falou, você vai pegar esse vestido, que você já usou aí em alguns momentos, e você vai colocar ele da peça primeira do seu armário, e você todos os dias, na hora que você for aí, vai trocar de roupa e tal, você vai ver esse vestido. Por quê? Você vai sempre sentir de que você quer vestir esse vestido. Então, na hora que você for fugir do comportamento que você definiu para você, você vai falar, peraí, e aquela emoção de vestir aquele vestido lá no evento que eu vou daqui um mês, tal, eu vou abrir mão disso para poder comer mais um brigadeiro? É isso que eu quero para minha vida? Então, você começa a acessar
sentimentos também, a dopamina que te leva, né, que são pensamentos que te levam, espera aí, eu consigo dar conta de mim, eu posso ganhar de mim mesmo, né? Eu posso dar 1-0 para mim nesse brigadeiro aqui, tá tudo bem, né? Então, gente, acessar as emoções também de uma forma racional, que você quer sentir aquilo, para você poder ter uma... E todo mundo aqui faz isso, todo mundo que trabalha com social, né? Se alguém tá aí falando, como assim? Eu já vou falar logo, todo mundo aqui faz isso. Sabe quando vocês fazem o grupo lá do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia das Crianças, do setembro, não sei, do Outubro Rosa, não sei o quê, você põe uma música ou alguém toca ao vivo e lê uma poesia, não sei o quê, você tá fazendo o quê? Acessando emoções das pessoas. Para quê? Para que elas tenham uma ação depois. Geralmente, uma ação que você vai desenvolver ali. Quero que você reflita melhor, de repente, na relação com seus filhos. Você está propondo uma ação que vai ser levada a pessoa a refletir sobre aquilo. E você está acessando a emoção dela para ela entrar naquele clima, né? Para ela sentir aquela emoção e para ela poder... olhar para o comportamento dela e falar, poxa, eu quero mudar isso. Então, se a gente faz isso num grupo, com um grupo de mães, de crianças, de adolescentes, de jovens, de dependentes químicos, seja qual grupo for, a gente faz isso com a gente também, individualmente, internamente. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Isso da inteligência emocional aplicada na nossa vida individual? Me fala aqui, por favor, porque eu também não quero passar de maluca, tá bom? Mas também, se for, tá tudo certo. Depois a gente refaz a live e eu trago outros exemplos para vocês, tá? O importante aqui é a gente compartilhar. Então, assim, a habilidade de compreender, né, a emoção e o conhecimento. Então, é conhecer os termos relacionados na emoção e a forma como elas vão se combinar, como elas progridem e como elas mudam. Então, a gente vai entendendo como que a gente lidar com certas coisas. Eu já contei algumas vezes para vocês que eu tive eu fiz o atendimento, né, na área da habitação por muito tempo em prefeitura. E tinha situações que me deixava, assim, mexia no meu emocional. Então, tinha a questão, por exemplo, com criança, que aí é uma sensibilidade que me parte o coração, e aí eu prefiro... É uma temática que eu prefiro não trabalhar de tanto que me abala, né? E tinha umas situações quando envolvia mulheres que também me deixava, assim, às vezes muito irritada. Às vezes muito irritada porque eu tava, poxa, mas a pessoa não tá se posicionando, ela tá deixando, né, a outra pessoa vir abusar e tal. Então, perceber, compreender aquela emoção e parar para pensar, poxa, não tem nada a ver com a vida da pessoa. Sou eu que tenho essa emoção aqui. O que ela tem a ver comigo? Onde que se conecta? Será que é com a história de vida? Será que é com a minha infância, com a história de vida da minha mãe? Será que eu já vi isso outras vezes e isso me assusta ou às vezes me deixa com raiva? Sabe, gente? Então, tudo isso faz parte de compreender a sua emoção, de ter conhecimento emocional sobre você e não transferir o que é seu para o outro. A sua treta você vai resolver com você mesmo. A hora que você pega ali e fala, opa, isso não é meu, isso aqui não é da pessoa, isso é meu ou isso não é meu, você vai dividir o que é meu do que não é. E o que é meu é o que vou resolver. Treta minha, psicoterapia, terapia, seja lá o que for, né? Cada um que vai ter que resolver as suas, tá? E a habilidade para regular as emoções que vai promover o crescimento. Então, mudar estratégias para mudar os sentimentos, né? E avaliando se isso está sendo eficaz ou não. Eu sempre falo para vocês que quando eu vou fazer um evento com muita gente e tal, eu sempre tenho, antes de subir num palco ou de começar um grupo, eu tenho um momento que eu faço ali comigo uma reflexão, eu penso nas coisas que eu quero passar, né, no que eu quero compartilhar, no que é importante para mim e tal, porque se eu não faço isso, e já aconteceu, tá, gente, de eu não fazer isso, descer do carro e a hora que eu desci, eu entrar, era uma igreja, numa comunidade, antes de eu entrar, veio uma pessoa da comunidade, ela deu um grito comigo, e eu não tinha, porque eu ia entrar, a minha ideia era, eu vou entrar, vou sentar 5 minutinhos, vou respirar, vou pensar aqui no que a gente vai fazer, desenvolver nessa atividade, por quê? Para ficar na presença,
né? Para estar ali, não entrar no automático de jeito nenhum, porque se entrou no automático já era, você perdeu a mão da coisa. Isso em qualquer história, seja numa entrevista de emprego, seja num grupo que você está fazendo aí do projeto social, seja dentro da sua casa, com a sua família, você entrou no automático, você perdeu o fio da meada e o negócio pode dar qualquer coisa, né? Então, já aconteceu isso. E aí eu sento lá e falo, bom, eu vou... o objetivo da nossa atividade é essa, eu vou agir assim, 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 mas naquele dia não deu tempo. Eu desci do carro, logo em seguida uma pessoa veio e já deu um grito comigo de um assunto que eu nem estava sabendo. Mas eu estava tão despreparada ali que a hora que ela falou no grito, eu respondi no grito. Depois eu falei, nossa, pra que isso? Eles Amaranto, isso não é seu, você não tem nada a ver com... Pra que isso? Não é porque alguém grita com você que você vai gritar com a pessoa. Mas se eu tivesse preparado antes de descer do carro, eu teria feito o que eu faço. Eu respiro fundo. Tudo bem, olha, eu não vou gritar com você, mas na hora que você se acalmar, a gente conversa. Que é a forma que eu prefiro, é o protocolo que eu aplico. Não vou sair daqui. A hora que você se acalmar, pode entrar na sala que a gente vai conversar. Sem nenhum diálogo aqui, sempre. Tá? Então, quando eu não estou na presença, quando eu não sei qual o protocolo que eu vou usar naquela situação, vou correr o risco de reagir, em vez de agir. E aí eu perdi. Toda vez que você reage, você perde a razão. Toda vez que você fala mais alto com alguém que está gritando com você, ou ofende, né? Ou cria certos conflitos, você corre o risco de perder a razão. Tá bom, gente? Faz sentido isso para vocês? Quero saber de vocês aí. Então, gente, o que é inteligência emocional? Vamos resumir esse conceito, né? Unir as ideias, né? Então, a emoção que faz a gente pensar mais inteligentemente e, por outro lado, a gente pensa de forma inteligente sobre as emoções. Então, existe já uma concepção teórica, existe uma concepção conceitual de inteligência emocional, uma base, né? Um arcabouço bem sólido. E, que bom que vocês estão, tá sendo claro, fico contente. E aí, gente, vários países já têm grupos de pesquisa, já tem muita produção de ciência sobre isso, a Espanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Dinamarca. O Brasil ainda é quase nada, tá? Então, no Brasil, a gente está nos primeiros passos, não tem grupos de pesquisa, deve ter umas, sei lá, 40, 50 teses sobre o tema. Então, mesmo na psicologia social aqui no Brasil, ainda é muito novo. Tá? A gente está usando o que é, né, o material que vem de fora, né, as pesquisas que vêm de fora, mas a gente ainda não integrou isso aqui. E eu espero que a gente integre, porque é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade tratar a questão da inteligência emocional. Então, eu mandei para vocês lá no grupo um artigo que chama Inteligência Emocional no âmbito acadêmico, uma aproximação teórica e empírica, que é para que vocês mesmos possam ler a pesquisa, ler as referências, ver o tanto de material que já tem desenvolvido nessa frente, tá bom? E aí, gente, sendo assim, de forma mais... Deixa eu ver o horário aqui, pronto. Para a gente poder ir sistematizando esse conhecimento, os componentes da inteligência emocional são a autogestão, que eu falei agora há pouco, né? Administrar o que eu estou sentindo, a autoconsciência, reconhecer o que eu estou sentindo, a empatia, pensar, né, o que pode estar acontecendo com o outro que está ali perto na nossa frente, né? A habilidade social, que é saber lidar com os relacionamentos. Gente, hoje a gente não vai falar de empatia, a gente vai ter uma live só para falar desse tema, porque é uma coisa com bastante conteúdo. Mas empatia não é aquela coisa, olhar para o outro, vestir o sapato do outro, é um pouco mais do que isso, tá bom? Então, a gente vai trabalhar esse tema numa das lives, eu vou falar para vocês, se receberam o material no grupo, a gente vai trabalhar isso de uma forma mais detalhada, porque é importante, é uma das principais, um dos pilares para a gente ter inteligência emocional. Aprender a olhar para o outro
com os olhos do outro, com a experiência, com o repertório do outro, porque aí a gente sai de julgamento. Aí sim a gente começa a sair da história de ficar o tempo inteiro julgando as pessoas, tá bom? Então, como que a gente usa a inteligência emocional? Bom, parando para olhar, a saída é para dentro. Eu já falei isso aqui para vocês, a saída é para dentro. Então, como que a gente usa inteligência emocional? Parando para refletir. Opa, o que eu tô sentindo? Por que eu, nesse momento aqui que aconteceu tal coisa, por que eu alterei minha voz? Eu tô com vontade de sair daqui imediatamente. O que tá acontecendo? O que eu vou fazer com isso? Já aconteceu comigo, numa reunião, ter vontade de levantar e sair. E na hora que me deu a vontade de levantar e sair, porque o cara falou uma barbaridade, eu comecei a fechar de uma agenda, computador, não sei o quê, e comecei a fechar tudo, assim, todo mundo ali, sabe, prendendo a respiração, falando, gente, ela vai explodir aqui. Eu falei, nossa, eu não posso explodir aqui, porque eu vou prejudicar uma equipe toda se eu fizer isso, então eu não vou. Então, o que eu vou fazer com isso e como é que eu posso amadurecer, como é que eu vou lidar com isso na próxima rodada, porque não se engane, você não vai passar raiva uma vez só na vida, não. Você não vai ouvir absurdo só uma vez na vida, você não vai estar em situação de conflito só uma vez na vida. Vão ser muitas, eu sinto lhe dizer, não posso te enganar, não tô aqui pra falar que é tudo docinho, né? Então, assim, como é que eu vou amadurecer e como é que eu vou lidar com isso da próxima rodada? Quando chegar um mequetrefe e falar um negócio desses para mim sobre o social, né, e falar desse jeito da população, e eu quiser levantar e dar uma bifa nele, como é que eu vou tratar? Comigo e com essa criatura. Porque a gente vai tendo que amadurecer, porque é isso, inclusive, gente, que faz a gente ter capacidade de lidar com grandes problemas e ter capacidade de ter oportunidades de assumir gestão e de fazer mudanças. Não se enganem. Fazer mudança não é uma coisa que a gente faz só no grito, a gente precisa assumir responsabilidade e ir lá e fazer acontecer, tá? Abrindo aqui, né, um parênteses para falar disso, esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa que ela estava reclamando da falta de mudanças. Eu disse, olha, eu já passei esse processo, eu posso dizer uma coisa, assuma um cargo de coordenação e vá fazer você a mudança, porque eu já experimentei isso. E quando eu fui para o cargo de coordenação, inclusive fizemos todo um processo de consulta para fazer as mudanças, era um projeto pedagógico, vamos fazer as mudanças no curso da universidade, vamos mudar as emendas, e vamos mudar a forma de ir para as comunidades, e vamos implementar isso, meses ali, montando uma estratégia, um projeto pedagógico totalmente diferente, inovador, tecnologia de ponta. Na hora que a gente foi apresentar para ir para o sistema, porque tem que ir tudo para o sistema, porque as pessoas têm que se matricular, depois tem que botar nota, tal, tem todo um rolê aí envolvido no negócio. E aí na hora que a gente foi ali para poder, né, apresentar, não pode, é contra a regra, colegiado na prova, para fazer isso tem que mudar uma normativa, não sei das quantas, em Brasília, não sei do que, é uma frustração, um balde de água fria. Mas enquanto não tinha passado por isso, enquanto não tinha passado pelo papel de coordenar uma especialização e de entender como que são as mudanças, eu estava no papel de fazer o quê? De dizer, não muda porque não quer, não custa nada. Olha isso aqui, é tão óbvio que esse trabalho aqui de extensão universitária podia ser feito assim, 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 por que não faz? Então a gente fica ali só, né? Até a gente aprender, até a gente ir lá assumir. Então eu falei para ela, vai lá, assume e vê quais são as dificuldades. Hoje, se eu tivesse continuado nessa posição, eu já saberia quais são as dificuldades de ser coordenador de uma especialização dentro de uma universidade federal. Então eu já saberia os obstáculos, eu já saberia que caminhos eu poderia potencialmente com a equipe, com o grupo, né, tentar encontrar para conseguir resolver esses obstáculos, porque isso vai levar um tempo. Eles vão continuar com o projeto, só que isso vai levar mais uns 5 anos, uns 10 anos, porque eles vão ter que ultrapassar cada um daqueles obstáculos. Tá bom, gente? Então isso é inteligência emocional, é você não ficar jogando pedra e criticando o que você ainda não experimentou, não foi lá e não fez. Tá? E aí, uma notícia ótima para todo mundo, foi boa para mim, vai ser boa para vocês, eu adoro dar boas notícias. Inteligência emocional é uma competência treinável.
Olha que beleza! A gente tem competência nata, né? Tem aquilo que você já nasce, né? Tem aquela criança que desde pequena pegava o microfone e cantava ali, né? Na frente dos pais, não sei o quê, cresceu falando e queria ser jornalista e com 16 anos já estava falando nas rádios e tal. Então tem as suas competências natas, tô falando do comunicador, mas tem várias outras, tem quem acolhe, tem quem sabe cozinhar super bem, tem, né, muitos talentos no mundo, né? Acho que tem mais de 30 mil talentos, 40 mil talentos, é muita coisa, gente, não daria para eu fazer a lista aqui. Mas a neurociência também já comprovou que nós temos uma plasticidade no cérebro, que é uma capacidade de aprender e desenvolver qualquer competência. Aí você pode falar assim, então eu posso aprender a desenhar e você é um arquiteto? Pode, mas você não vai ser um Niemeyer. Por quê? Porque ele já tinha isso nato. Ele já cresceu desenhando, ele já pensava as estruturas, os traços, as coisas, ele já via aquilo acontecendo. Então eu posso aprender, eu posso amanhã entrar numa faculdade de arquitetura, aprender a desenhar e daqui a 5 anos eu vou ser uma arquiteta. Mas eu nunca vou ser uma arquiteta tão boa quanto eu sou assistente social, por exemplo. Porque já é da minha natureza querer desenvolver ações sociais, ligar, conectar pessoas, desenvolver projeto, ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, treinar pessoas. Isso já é uma coisa que eu gosto e que eu já fazia. Essa questão da liderança já era uma coisa que vem de algumas décadas. Então, claro, a gente pode aprender o que a gente quiser. Então, qual é a sua dica, professor? O que eu faço, né? O que eu faço, né? Gente, qual que é a dica de ouro? É você pegar aquilo que você tem de bom. Então, quando eu descobri que eu sou boa em passar informação, várias pessoas aqui hoje já falaram, é muito bom, gosto de ouvir porque você deixa claro, você explica direito, eu consegui entender coisas que eu não conseguia, tá? Então, quando eu fico sabendo, quando eu descobri, nossa, eu sou boa para dar aula, minhas aulas são legais, os alunos, né, uma época tinha briga do pessoal para ver se quem ia ser, se eu ia conseguir ser tutor, a gente só podia ter 4, porque tinha cotas e tal, e aí tinha por professor, né, e aí ficava aquela confusão, porque tinha vários que queriam, disputando, que queria que eu fosse tutora. Eu falei, nossa, eu sou boa em orientar, eu sou boa em dar aula, isso é legal em mim, o que eu vou fazer com isso? Vou ampliar, vou exponencializar. Então, eu posso desenvolver um projeto maior, então eu posso desenvolver treinamentos para mais grupos de pessoas, então eu vou exponencializar. Por quê? Porque isso eu já entendi que eu tenho, mas tem coisas que eu não tenho. Assim, agora eu vou fazer todas as competências? Não. Mas o que eu preciso hoje para ser uma boa treinadora que talvez eu não tenha, que talvez possa estar me deixando com o freio de mão puxado? Percebe? Eu não era boa, isso eu posso falar para vocês, não era boa mexer com Excel, fazer aquelas planilhas, montar a estrutura lá dos custos, dos orçamentos, me atrapalhava toda. E aí eu só ia ter problema, toda vez ia ter problema, então eu tive que aprender. Aí sim, fui lapidar uma competência que eu não tinha, que eu não sou boa nada, mas que é importante para eu poder fazer os meus projetos de treinamento, os meus projetos de fortalecimento social. Agora eu vou virar uma matemática? Não, nem pensar, nunca. Mas eu precisei aprender essa parte, fazer aquela planilha, fazer algumas fórmulas básicas para eu poder não me prejudicar nos meus treinamentos. Fica claro, gente? Não é você desenvolver tudo enquanto é competência e ser bom em tudo enquanto é competência. Não é isso. É você entender as suas que você já é bom e exponencializar para você ter maestria e você trazer mais oportunidade para você, porque tudo que a gente faz com natureza, com maestria, a gente cresce e vê as que estão ali na periferia do seu projeto aí profissional e falar, opa, essa aqui eu preciso. Então, de repente, você é ótimo em ter ideias, é super criativo, gosta de desenvolver, mas, por exemplo, não é bom em elaborar projetos. É uma hard skills, não é nenhuma soft skills. Você vai precisar, né, se aplicar e aprender a elaborar projeto, a fazer relatório, porque isso vai fazer diferença. Então, é saber o que está ali, né, perto, próximo, no ecossistema da sua habilidade, que é mais forte, e desenvolver ela para quê? Para potencializar o que você já tem, que já é bom. Por isso que é
único, né? Por isso que os talentos de cada pessoa é único, por isso que dentre 8 bilhões de pessoas da Terra não tem nenhuma diferente, nenhuma igual a outra. Faz sentido isso para você, gente? Quem tá entrando agora, a gente depois vai lá, volta desde o começo, porque hoje eu tô entregando um conteúdo para vocês aqui que eu não entreguei desde quando eu entrei na internet. Nesses dias agora eu tô fazendo lives entregando conteúdos para vocês que eu não trazia antes, que eu fazia só no presencial, só nos treinamentos. E hoje eu tô compartilhando com vocês. E eu espero que vocês levem muito a sério, porque os profissionais estão levando. Para vocês terem uma ideia, a gente vai tá fazendo um projeto de treinamento aqui com empresa, fazendo um projeto de treinamento aqui com o Sebrae, soft skills. Para a prefeitura, ontem uma prefeitura me ligou para fazer com as equipes, soft skills. Outro dia a secretária da Assistência Social me ligou de um município aqui da Bahia, falou, eu gostaria que você viesse fazer um treinamento pra gente sobre o SUS. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Como que tá a relação interpessoal das pessoas aí na gestão? É péssimo. Eu falei, então não vou fazer. Por quê? Não vou ter resultado. Eu vou aí treinar hard skills, usar ferramentas digitais, fazer um trabalho mais acolhedor com a população, e na outra semana eu vou embora e tá todo mundo brigando de novo, se matando de novo, ninguém assume responsabilidade nenhuma e vai ficar parecendo que o meu treinamento que não prestou. Então, não. Se não fizer soft skills primeiro, eu não vou fazer hard skills. Entendeu, gente? Que bom que tá fazendo sentido para vocês. E que bom que vocês estão entendendo a lógica das coisas. Tá? Então, como que vocês vão treinar, né, inteligência emocional? Isso tá lá para vocês, né? Já deixei isso para vocês lá no material, né? Agora, tem várias técnicas, gente, não tem uma só e não tem uma técnica certa e uma técnica errada. Por favor, não caiam nessa armadilha. E não fiquem ouvindo esse monte de idiota que fica falando, esse caminho com certeza vai ter resultado, esse caminho... Como eu acabei de falar, 8 bilhões de pessoas na Terra, cada uma é única. Então, o jeito de cada um vai ser único. Eu conheço pessoas que só de ouvir, ela tem ali o incentivo dela, se ela colocar aqui o áudio e ela todo dia ouvir um pouquinho, ela vai se desenvolvendo, ela vai mudando o comportamento. Tem gente que precisa ler, né? Eu gosto de ler, por exemplo, para mim faz muito sentido pegar o papel e ler aquilo, eu tenho uma conexão com isso. Então, assim, cada um vai ter um jeito. Tem pessoas que precisam de um espelhamento, de um mentor. Tem gente que está aqui comigo na mentoria que manda mensagem assim, professora, eu tive que desmarcar, mas eu não posso passar dessa semana, por favor, porque eu estou fazendo uma coisa muito importante e eu preciso da orientação. Então, a pessoa, ela está no processo de orientação, que ela tem uma segurança que tudo bem, eu vou fazendo o que eu combinei ali com a minha mentora, e daí na semana que vem eu vou vir mostrar para ela, ela vai continuar, ela está sentindo segurança porque ela está tendo um acompanhamento. Tem pessoa que vai pela repetição, pela modelagem. Eu vi eles Amara todo dia 6h30 da manhã e treinar. Vou acordar todo dia 6 horas da manhã e vou treinar também. Tô ali fazendo um movimento de modelagem. Eu vejo que alguém do meu trabalho todo dia faz uma hora de leitura, tal, não sei o quê. Vou começar a fazer também. É modelagem, é repetição. Aí tem ancoragem, que é exercícios, esse eu gosto muito também. Para mim funciona super bem. Isso que eu passo para vocês, que eu passo sempre os PowerPoints, e aí vocês vão ver, né, eu sempre passo exercício, peço para vocês refletirem, pensar nisso, naquilo, aquilo outro. Isso é o quê? Exercícios para desenvolver, para ancorar em vocês. Porque quando eu falo para você assim, pensa na sua essência, o que é nato seu? O que você faz sem ter aprendido com ninguém, que você não fez curso nenhum e que seus amigos falam para você assim, nossa, eu gosto de estar aqui do seu lado porque tal coisa assim que você faz como ninguém. Às vezes é acolher, às vezes é um bolo, às vezes tem coisas que a gente faz, porque é da nossa essência. Então, quando eu faço essa pergunta e você vai lá e exercitar e você pensa, você fala, nossa, meus amigos falam que eu sou ótima em escrever, e aí pede para eu ajudar a revisar os textos, tal, você já está falando uma coisa que é sua. Eu já encontrei gente aqui na minha mentoria que é escritor, tem uma escritora dentro da pessoa, e ela vai guardando aquele monte de caderno que precisa se transformar em livros, precisa contribuir para o futuro da humanidade de uma outra forma. Então, assim, o exercício ajuda nisso.
nessa ancoragem, quando eu faço exercício com ela, eu falo, e se a gente pegasse isso, colocasse em capítulos e fizesse tal coisa, ela já começa a ver o livro, ela já começa na cabeça dela, porque, gente, não se engane, nada que existe na materialidade caiu do céu. Não, se alguém sabe que caiu, me conte, que eu saiba, não. As pessoas pensam, as pessoas têm criatividade, têm as ideias, desenham, um dia vem para a materialidade com o quê? Com a ação, com o cotidiano. Tá? Então, cada ser humano é diferente. Eu conto história para vocês, eu conto metáfora para vocês, eu gosto, isso me ajuda também. Né? Então, como é que eu posso desenvolver inteligência emocional? Com estudo, com mentoria, participando de grupos, com leituras, com exercícios, medindo seus micro resultados. Eu tenho uma amiga que ela tem um caderninho que todo dia ela se propõe a fazer, ela tem as metas diárias dela e todo dia ela vai lá e confere se ela cumpriu ou não a meta diária dela. Entende? Porque, eu como doce todo dia, eu não quero mais, agora eu vou todo dia colocar no meu caderninho o quanto eu economizei hoje de não comer doce. É um jeito que ela achou de ancorar nela essa coisa de não comer mais o doce. Ela vê o resultado dela todos os dias, é um micro resultado. Quando chegar no final do mês é um outro resultado. Quando chegar daqui a um ano é um big resultado. Então, cada ser humano, cada pessoa vai ter um jeito de treinar essa inteligência emocional que para ele vai surtir mais efeito, mais resultado. Não é uma receita pronta que serve para aplicar para todo mundo. É você que tem que se autoconhecer. Por isso que eu insisto no autodiagnóstico. Por isso que eu vou fazer o autodiagnóstico com vocês dia 21. Por quê? Quem primeiro tem que se conhecer é você. A gente faz aqui na mentoria? Eu faço. As pessoas que estão na mentoria vêm, a gente monta, né, o diagnóstico da pessoa, ela desenvolve o plano dela. Mas é você que tem que conhecer. E se você não tiver como investir numa pessoa para fazer isso para você, você vai atrás das informações e você primeiro faz esse autoconhecimento para você saber o que faz sentido e como é que você vai ter resultado, beleza? Então, gente, voltando isso para o nosso mundo do trabalho, deixa eu tomar aqui uma... A gente nunca saiu do mundo do trabalho, porque o trabalho, na verdade, faz parte da nossa vida. Se você parar para pensar, a gente passa mais tempo trabalhando, né, do que todos os outros tempos da vida. Mas agora, gente, quando a gente vê uma oportunidade, por exemplo, de trabalho, e aí está colocado lá, tu busca um profissional, sei lá, com 5 anos de experiência que trabalha com criança e adolescente. Então, aquela organização, ela não está buscando um profissional que saiba usar o cadastro, uma ferramenta, por 5 anos com a criança e adolescente. Ela está buscando um profissional que sabe lidar com criança e adolescente, que já tem 5 anos de experiência e desenvolveu uma inteligência emocional para lidar com os conflitos com aquele grupo. Vocês percebem isso? Fica claro isso para vocês? Não é o manuseio das ferramentas, dos instrumentais, saber fazer a planilha do Excel, tudo bem, tudo isso conta, tá lá na Hard Skills. Mas se eu preciso de 5 anos de experiência, se eu preciso ser pleno para estar naquele lugar, é por quê? Porque provavelmente você não vai ter um gestor acima de você para ficar todo dia te passando tarefinha. Então você vai ter que desenvolver aquilo, você vai ter que ter uma inteligência, você vai ter que ter um repertório, você vai ter que ter soft skills como planejamento, execução, liderança, arranjos interinstitucionais e tudo isso, né, vem dentro desse lugar da pessoa que vai ocupar essa posição. Então, a gente sim, as oportunidades de trabalho, sim, primeiro as hard skills, porque eu preciso saber ler, preciso saber escrever, preciso saber usar as ferramentas. Verdade, beleza. Mas conforme vai tendo outras oportunidades, vão surgindo as oportunidades, o que vai sendo buscando nas oportunidades que estão hoje, assim, né, que tem menor remuneração, que vai te possibilitar viajar, crescer, se desenvolver. O que está buscando? É mais hard ou mais soft? Começa a analisar as oportunidades que vocês veem no mercado. Começa a dar uma olhada nisso, porque inclusive não é uma coisa simples. Estou acompanhando uma organização que está buscando esse profissional, já vai fazer alguns dias. E não é uma coisa simples, achar um profissional com 5 anos de experiência, com liderança, que saiba dirigir, que saiba fazer gestão de equipe, que elabore projetos, que faça gestão de projetos, que se articule com vários atores sociais, é um perfil de profissional líder na área social.
e paga-se bem, mas é um profissional que está em falta, até porque um profissional com esse perfil é um profissional que já trabalha como consultor, como autônomo, uma empresa que vai ter dificuldade de encontrar alguém que quer trabalhar no regime CLT, com esse perfil que quer ser CLT, tá bom? Bom, gente, para a gente terminar, já faltam 10 minutinhos aqui, por que será, né, que você não está assumindo esse cargo? Por que você não tem essa oportunidade? E aí, de repente, você vai me dizer, né, nossa, eu nunca soube de nada disso. Eu só tô querendo sobreviver. Então, gente, essa é a resposta que você vai dar, porque esse conhecimento você não tinha até agora. E aí, você não estava lutando para crescer, você estava lutando para sobreviver. Crescer é um desejo, mas sobreviver é a necessidade. É lógico que vai vir sempre na frente, vai continuar vindo. Mas onde está escrito que a gente não pode sobreviver e crescer? A gente pode, porque eu mesma passei por esse processo. Agora, qual é a chave que a gente precisa virar para que a gente possa crescer, a gente possa sobreviver crescendo, né? E colocar um prazo para desligar o modo sobrevivência e seguir crescendo? Qual o seu plano para mudar esse paradigma? Então, como é que você vai descobrir, treinar e desenvolver as suas habilidades? Essas que são as questões que eu vou deixar aqui para vocês responderem nessa live. E já dizer para vocês que o que eu estou fazendo aqui com vocês é a prova de desculpas. Então, porque eu estou começando um processo, semana que vem a gente vai fazer 6 lives, né? O autodiagnóstico eu vou fazer junto com vocês, dentro do Zoom. E o investimento que vocês vão fazer é o compromisso de mudar a vida de vocês e ajudar aí no meu legado de formar líderes, né? De formar líderes em ação de impacto social. Marcela, quanto tempo eu não te vejo? Saudade, viu? E aí, gente, vocês já receberam lá no grupo de vocês a nossa agenda de lives, né? Então, dia 13, quem se comunica se aproxima. Dia 14, se você não sabe para onde vai, comece pelo planejamento. Dia 15, afinal, o que é essa tal empatia? Eu falei disso hoje para vocês. Dia 16, será que você se considera rainha, mas anda se comportando como peão? Dia 17, você não precisa de motivação, precisa de disciplina. Dia 18, tomada de decisão, a soft que é hard, e define quem é protagonista. E o dia 21, um mapa aí de competências, né, no via Zoom, a gente vai fazer na sala do Zoom, online, para todo mundo, aberto aí gratuitamente, tá bom? Então, para vocês se inscreverem, vocês vão ter o link lá nos grupos ou aqui na minha bio, para participar desse autodiagnóstico. E eu quero pedir para vocês, né, que vocês assistam todas as lives antes de fazer o autodiagnóstico, porque eu vou detalhar mais essas habilidades nas lives. Então, quando a gente for fazer o autodiagnóstico, você já vai ter mais conhecimento e vai ter já algumas pistas sobre as suas competências interpessoais. Quero também pedir para vocês avisarem outros colegas, enviarem essa live, né, comentar. Eu vou terminar aqui, vou deixar gravado lá no feed, né? Toda a minha contribuição para vocês. Estou pedindo para vocês virem contribuir comigo também, né? Fazer também essa parte de compartilhar, de multiplicar para que outros profissionais também possam receber esse conteúdo e também possam alcançar um crescimento profissional. Lembrando, gente, que primeiro tem espaço para todo mundo. Depois, que quanto mais a gente tiver profissionais com uma ação de impacto, mais a gente vai conseguir ter ação e desenvolvimento social no nosso país. E a gente precisa ter isso muito claro, né? Então, assim, a gente está vivendo num mundo que é uma selva de pedra, né? O homem moderno hoje, ele está numa confusão que eu chamo de uma desinteligência, assim, muito complexa. Para quem não sabe, 10% do que a gente consome é primário, né? Água, abrigo, alimento, casa, família. 90% é secundário. Então, as pessoas passam raiva
às vezes, um trabalho que não traz nenhuma satisfação para poder ter o smartphone do ano, para poder ter roupa da moda, bijuteria, creme disso, daquilo, assim vai. Então, usar a inteligência emocional vai mudar o jogo. Por quê? Você vai entender o que é realmente importante, você vai crescer de verdade, você não vai ficar preso em certas coisas que te seguram. E aí, gente, é uma forma que eu achei de encontrar, que eu encontrei para poder... É uma forma para encontrar outros profissionais que, como eu, querem crescer e para eu poder ajudar pessoas a se posicionarem com as ferramentas mais atuais. Então, a soft skills é o que tem de mais atual no mundo. Falar de competências do futuro é soft skills. Todos os treinamentos que estão sendo pedidos aqui, que estão chegando aqui pedindo proposta, são de soft skills. De organização tanto da pública quanto da privada. Então, assim, não é só porque eu quero que você tenha um ótimo salário. Eu quero, realmente. Inclusive, eu acredito que todos nós merecemos ser muito bem remunerados pelo nosso trabalho. Mas eu também quero que você seja protagonista, que você se torne um líder, que você lidere ações de desenvolvimento social de impacto, que você esteja preparado para enfrentar o que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Esse mundo de desvios de finalidade que a gente vê no nosso trabalho, esse monte de chefe mequetrefe que a gente tem, eu já tive vários também, vou continuar tendo, porque eu não tenho chefe de CLT, mas hoje meu cliente é meu chefe, eu estou fazendo consultoria, eu tenho um contrato, eu tenho que dialogar ele num papel no qual, né, ele também é meu chefe. E aí a gente tem que lidar com os colegas conformados, tem que lidar com os fofoqueiros, tem que lidar com quem puxa tapete, tem que lidar com cobra peçonhenta, como disse aí uma aluna minha outro dia. Mas ela é uma cobra peçonhenta. Pois é. Só que a gente tem que lidar com tudo isso e aprender a ter resultados. Sabe por quê, gente? Porque é isso que rompe com o sistema. É isso que faz a gente mudar de ecossistema. É isso que faz a gente romper com essa história que só por 2% da nossa população pode ter acesso a 90% das riquezas que nós produzimos. Entendeu? E aí, o que você precisa ter clareza? Mesmo que a gente mudar com o cenário, vamos dizer que amanhã é dia 8/11 de 2022, a gente acordou num cenário de pleno emprego, tem emprego para todo mundo, num salário razoável que dá para a gente se alimentar, ter um teto e tal, não sei o quê. Mesmo que a gente acorde nesse cenário amanhã, vocês sabem quem vai ter uma melhor remuneração, quem vai ter mais oportunidade? Quem tiver se desenvolvido, quem tiver as habilidades melhores desenvolvidas. Em todo lugar sempre vai precisar do gestor, do líder, das pessoas que estão desenvolvendo ações de impacto social, das pessoas de confiança. Então, cada um de vocês que estão aqui são o quê? Multiplicadores. Cada um de vocês que estão aqui são pequenas revoluções exatamente no lugar onde vocês estão, sabendo que vocês vão crescer. Ou esse lugar vai crescer com vocês, ou vocês vão romper com esse lugar e vão para outros melhores. Mas vocês vão continuar crescendo e vão continuar ajudando outras pessoas a crescerem. Faz sentido isso para vocês, gente? Tem alguma pergunta sobre soft skills e inteligência emocional, sobre a nossa conversa de hoje? Eu vi vocês agradecendo aqui, também agradeço, porque é uma troca, né? Estamos aqui, né, trocando. Tem alguma pergunta, gente? Se não tiver, eu vou encerrar e vou pedir para vocês irem lá no feed, colocar o que vocês aprenderam aqui, se é magia, se é tecnologia, se é invenção, se é ciência. E prometo que todo mundo que responder lá, depois eu vou chamar vocês para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, sem nenhuma pergunta, peço para vocês clicarem lá no link, se inscrever no nosso diagnóstico, mandar essa live para outros colegas, vamos crescer, vamos multiplicar. Boa noite, boa semana para todo mundo, vamos fazer acontecer. E eu tô aqui para compartilhar com vocês, pra gente continuar crescendo e multiplicando junto, tá bom? Pode assistir depois, sem nenhum problema, vai ficar gravado. E a gente se vê no próximo domingo. A gente vai ter live no próximo domingo.
Quem se comunica se aproxima. Eu vou falar para vocês de rapport, de comunicação, de como vocês podem, né, se aproximar mais das pessoas que vocês querem se articular, ter arranjos, bons relacionamentos. E a gente vai conversar sobre tudo isso no próximo domingo. Boa noite, Marta. Muito obrigada a você também. E a gente se encontra aqui então no dia 13. Até logo, pessoal!